Depois de um acidente que quase lhe custou a vida, a artista plástica Ana encontra apoio em um misterioso guia espiritual, seu vizinho, que a ajuda a redescobrir sua paixão pela arte e a ressignificar suas dores em belas obras que tocam a alma. Antes de iniciar nossa história, se inscreva no canal e deixem seu like. Acordei com um zumbido no ouvido, como se uma sirene estivesse tocando em algum lugar distante. A luz do sol entrava pelas cortinas, mas era tão intensa que parecia uma lâmpada fluorescente. Olhei ao meu redor, confusa. O cheiro de desinfetante era forte, e a sensação de dor no meu corpo era avassaladora. Tentei me mover, mas um grito involuntário escapou dos meus lábios. Ana? Uma voz masculina chamou. Era calma, gentil, mas eu não conseguia ver quem falava. O rosto de um médico apareceu, com expressões de preocupação. Você está no hospital. Sofreu um acidente. Acidente? Murmurei, tentando conectar as peças em minha mente. As lembranças vinham como flashes, um carro, a velocidade, a noite escura. A sensação de pânico tomou conta de mim, e eu me forcei a lembrar mais. A única coisa que eu conseguia visualizar era a luz dos faróis se aproximando, e então tudo ficou escuro. Você está segura agora, disse o médico, colocando uma mão reconfortante sobre meu braço. Vamos cuidar de você. Ele continuou falando, mas as palavras se tornaram um ruído indistinto. A fragilidade emocional que eu sentia era como uma sombra densa, me envolvendo. O que eu tinha feito? Por que estava aqui? Tentei me sentar, mas a dor na minha perna me paralisou. Calma, calma, não se mova muito, ele pediu, e em sua voz havia uma autoridade que me fez relaxar um pouco. Os cuidados médicos eram necessários, mas eu sentia que, além das feridas físicas, havia uma ferida maior se formando dentro de mim. Após alguns dias, finalmente recebi alta. Voltei para meu pequeno apartamento em Portland, um lugar que sempre teve as marcas da minha paixão pela arte. No entanto, ao abrir a porta, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Os quadros inacabados estavam lá, mas pareciam me olhar com reprovação. As tintas estavam secas, e a bagunça me lembrava do quanto eu havia me afastado de mim mesma. O que aconteceu com você, Ana? Murmurei para mim mesma, enquanto caminhava pela sala. A luz do sol entrava pela janela, mas não era suficiente para aquecer meu coração. Meu estúdio estava em silêncio, e a ausência de pincéis em movimento ecoava a dor da minha alma. Naquele momento, percebi como a arte havia sido meu refúgio, mas agora parecia distante, quase como uma memória de uma vida que não era mais minha. Sentei-me no chão, cercada por telas em branco e pincéis empoeirados. O que eu poderia fazer? A ideia de pintar novamente me aterrorizava. Foi então que ouvi uma batida na porta. A curiosidade me fez levantar, e ao abrir, deparei-me com um homem alto, com um sorriso caloroso e uma aura que parecia brilhar. Oi, sou Ethan, seu vizinho. Ele estendeu a mão, e eu a aceitei, sentindo uma energia estranha e acolhedora. Estava ouvindo alguns barulhos e achei que poderia me apresentar. Oi, Ana, respondi, tentando esconder a confusão que ainda me consumia. Desculpe a bagunça. Não se preocupe com isso. Ele riu, um som leve e contagiante. Eu também tenho meus dias de bagunça. Posso te convidar para um chá? Um convite simples, mas que me pegou de surpresa. A ideia de socializar me deixava nervosa, ainda mais em um momento tão vulnerável. Não sei, hesitei, mas algo no olhar dele fez meu coração acelerar. Por favor, só um chá. Prometo que não morderei, brincou, e a leveza em sua voz me fez sorrir involuntariamente. Tudo bem, aceito, finalmente disse, e a decisão me trouxe uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, um frio na barriga. Ethan entrou, e a conversa fluiu como um rio tranquilo. Ele falava sobre espiritualidade e a importância de se conectar com as emoções. Era como se suas palavras tivessem o poder de me envolver em um abraço quentinho. Você já pensou em usar a arte como uma forma de terapia? Ele perguntou, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir exposta. Não sei se sou capaz de pintar de novo, respondi, a insegurança transparecendo na minha voz.
Às vezes, a dor pode nos levar a lugares inesperados. A arte é uma forma de expressão, e você pode usá-la para curar, ele disse, e havia uma verdade tão profunda em suas palavras que me fez pensar. Conforme a conversa avançava, percebi que havia algo nele que me atraía, uma conexão que eu não conseguia explicar. Mesmo com todas as minhas inseguranças, algo dentro de mim começou a despertar. E, pela primeira vez desde o acidente, senti uma pequena chama de esperança se acender. A xícara de chá fumegante repousava em minhas mãos, enquanto o aroma intenso de ervas invadia meus sentidos. Eu estava sentada à mesa de Ethan, um pequeno espaço que exalava uma mistura de arte e tranquilidade. O ambiente era acolhedor, repleto de quadros coloridos e plantas que pareciam dançar ao ritmo da luz que entrava pela janela. O coração ainda palpitava um pouco acelerado, mas a presença de Ethan me trazia uma paz inesperada. Então, Ana, o que você sente quando pensa no acidente? Ethan perguntou, seu olhar profundo e perspicaz me desnudando de qualquer resistência. Ele era como um farol em uma noite escura, e eu estava disposta a explorar as águas turbulentas das minhas emoções. Eu sinto medo, confessei, a voz embargada. Medo de não conseguir voltar a ser quem eu era. Às vezes, sinto que a arte foi arrancada de mim, como se eu estivesse apenas existindo, mas não vivendo. A sinceridade nas minhas palavras me surpreendeu, mas havia algo libertador em compartilhar isso com ele. Ethan acenou com a cabeça, como se entendesse cada palavra. A arte é uma forma poderosa de cura, Ana. Através dela, você pode transformar sua dor em beleza. O que você acha de tentar pintar novamente? Como um exercício, um desabafo, um renascimento. Puxei os lábios para dentro, hesitando. Pintar, agora? Depois de tudo o que aconteceu. A ideia me intrigava, mas o medo do fracasso me paralisava. E se eu não conseguir? E se tudo o que eu criar for apenas um retrato da minha dor? E se for exatamente isso que você precisa fazer? Ele se inclinou para a frente, a intensidade do seu olhar me desarmando. A arte não precisa ser perfeita, Ana. Ela precisa ser verdadeira. E, neste momento, você tem uma verdade para contar. Deixe que suas mãos se expressem. As palavras dele ressoavam em mim, como um eco que despertava uma faísca de esperança. Você realmente acredita que isso pode ajudar? Perguntei, a vulnerabilidade transparecendo no meu tom. Eu sei que pode. Mas você precisa dar o primeiro passo, respondeu Ethan, com um sorriso encorajador. Que tal tentarmos isso hoje? Vamos, não precisa ser nada grandioso. Apenas uma tela em branco e você. Eu hesitava, mas a ideia começou a ganhar vida na minha mente, como uma pintura esperando para ser revelada. Talvez eu possa tentar, murmurei, um pouco mais confiante. Mas e se eu não conseguir me concentrar? E se eu ficar preso em pensamentos negativos? Então, você simplesmente os coloca na tela, ele respondeu, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Não tenha medo de se libertar. A arte é um reflexo do que está dentro de você. Deixe fluir. Naquela noite, ao voltar para o meu apartamento, eu me senti um pouco mais leve, como se uma brisa suave estivesse começando a soprar em meio à tempestade interna. No entanto, ao entrar no meu espaço, a realidade me atingiu. Os quadros inacabados me encaravam, e a desordem parecia um retrato da minha mente. Sentei-me diante da tela em branco, mas a frustração rapidamente tomou conta de mim. Meus dedos hesitaram sobre o pincel, e a insegurança foi como uma sombra, sufocando a vontade de criar. Tentei algumas pinceladas, mas logo as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Por que está tão difícil? Murmurei, a voz embargada. Depois de um tempo, percebi que não conseguiria fazer isso sozinha. Uma ideia surgiu, eu precisava de Ethan, da sua perspectiva, do seu apoio. Peguei meu casaco e saí apressada do apartamento, dirigindo-me para a porta dele, o coração batendo acelerado. Ao tocar a campainha, minha ansiedade aumentou, mas quando a porta se abriu e vi Ethan, um sorriso iluminou seu rosto, dissipando instantaneamente a tensão que me envolvia. Ana! Que bom que você veio! Ele me puxou para dentro, como se já soubesse que eu precisava de ajuda.
Eu não consigo pintar, confessei, minha voz quase um sussurro. Sinto que estou presa. Preciso de você. Então, vamos juntos. A arte não precisa ser um fardo, ele disse, sua voz suave e encorajadora. Vamos trabalhar nisso juntos. O que você sente agora? Vamos colocar isso na tela. Senti um alívio imenso ao ouvir suas palavras. Ele era o guia que eu precisava, e eu estava pronta para me permitir explorar essa nova jornada ao seu lado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Com cada encontro que tinha com Ethan, sentia que uma parte de mim renascia. Ele me incentivava a explorar sentimentos que estavam enterrados sob uma camada pesada de dor e desespero. Em nossas conversas, ele falava sobre a arte como uma forma de cura. Ana, a arte não é apenas o que você vê na tela, mas o que você sente dentro de si. Deixe suas emoções fluírem, e a pintura será um reflexo de sua alma, dizia ele, com um olhar profundo que parecia enxergar através de mim. Em um dia ensolarado, decidi me aventurar e pintei uma tela que retratava o que sentia desde o acidente. As cores vibrantes que escolhi contrastavam com a escuridão que dominava minha mente. Enquanto pinceladas de azul e vermelho se misturavam, tudo o que eu conseguia pensar era em como Ethan sempre estava lá, me guiando e me apoiando. Cada movimento no quadro era um grito silencioso de libertação. Posso ver que você está se entregando à pintura, Ana. A energia que você coloca nisso é palpável, Ethan comentou certa vez, observando-me pintar. Senti meu rosto esquentar com o elogio. Obrigada, mas ainda não tenho certeza se o que estou fazendo faz sentido, respondi, hesitante. Faz todo sentido. O que importa é que você esteja se expressando. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade. É isso que torna a arte verdadeira, ele disse, com um sorriso encorajador. Com o passar do tempo, nossa conexão se aprofundou. Em um dos nossos encontros, enquanto tomávamos chá em seu apartamento, descobri, para minha surpresa, que Ethan também era um artista. Ele tinha algumas de suas obras expostas nas paredes, e cada quadro contava uma história diferente, cheia de emoção e complexidade. Essas são lindas, disse, admirando um retrato em tons de cinza. Você tem um talento incrível. Obrigada, mas faz tempo que não pinto. A vida me levou por caminhos inesperados, ele respondeu, um brilho triste em seus olhos. Mas ver você pintar novamente me inspirou a reconsiderar isso. A tensão entre nós começou a se intensificar. Cada olhar, cada toque casual durante nossas conversas parecia carregado de significado. O riso que compartilhávamos se tornava mais frequente, e eu me pegava sonhando acordada com a possibilidade de algo mais. Certa noite, enquanto pintava, senti uma onda de inspiração e criei uma obra que retratava o acidente, as luzes do carro, a sensação de queda, a escuridão que me envolveu. Quando Ethan entrou na sala e viu a pintura, seus olhos se encheram de lágrimas. Está tudo bem? Perguntei, preocupada com sua reação. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo a obra. Isso é profundo, Ana. Você capturou a essência do que é enfrentar a dor e a recuperação. É belo e triste ao mesmo tempo. Eu tentei expressar tudo o que senti. Às vezes, parece que é tudo o que posso fazer, confessei, com um nó na garganta. E você está fazendo isso perfeitamente. Sua arte está contando uma história que precisa ser contada. Não só para você, mas para todos nós que lutamos com nossas próprias batalhas, ele disse, aproximando-se da tela, como se estivesse tentando tocar a dor que eu havia capturado. Sinto que estou começando a entender como transformar minha dor em algo bonito, algo que possa ajudar outras pessoas, falei, meu coração acelerando com sua reação. Isso é o que você queria que eu visse, não é? Exatamente. A arte tem esse poder de conectar as pessoas. E você, Ana, tem esse domínio. Nunca subestime o que você pode fazer, ele respondeu, olhando em meus olhos. O momento era intenso e, por um breve instante, uma onda de coragem me fez pensar que talvez houvesse algo mais entre nós. E você, Ethan? O que aconteceu com a sua arte? Perguntei, tentando desviar a conversa para ele. Ele hesitou, e pude ver que havia uma história escondida atrás de seu olhar.
Um dia, talvez eu conte, disse finalmente, com um sorriso enigmático, mas a sinceridade em seu tom me fez perceber que havia muito mais por trás daquela fachada. Conforme os dias passaram, a busca pela minha arte se tornou uma jornada que não apenas me ajudava a curar, mas também me aproximava de Ethan. A cada pincelada, a cada risada compartilhada, começamos a nos tornar parte um do outro. A insegurança que antes dominava meu ser começou a dar lugar à esperança. E, mesmo que o passado ainda estivesse lá, uma nova luz começava a brilhar, desafiando a escuridão que antes me aprisionava. Eu estava em frente ao espelho, observando meu reflexo com um misto de ansiedade e excitação. O convite da galeria ainda estava sobre a mesa, sua letra elegante e promissora me desafiando a dar um passo que eu temia. Ana, você precisa fazer isso, eu sussurrei para mim mesma, mas a voz dentro de mim era mais forte. E se você falhar? E se as pessoas não entenderem sua dor? Meu estômago se revirava. Era um sentimento familiar, como se eu estivesse de volta àquela noite fatídica, quando tudo desmoronou. O peso do medo me paralisou. Eu não queria mais ser a mulher que se escondia atrás de telas em branco, mas a ideia de ser o centro das atenções me aterrorizava. Justo quando estava prestes a me deixar levar pela dúvida, a campainha do apartamento soou. Oi, Ana. Estava na vizinhança e pensei em passar para ver como você está, disse Ethan, com aquele sorriso encantador que sempre parecia iluminar o ambiente. Ele carregava um pequeno buquê de flores silvestres, e o simples gesto fez meu coração aquecer. Oi, Ethan. Que surpresa boa, respondi, tentando esconder minha insegurança. Ele entrou, e o aroma das flores se misturou com a bagunça do meu estúdio, onde pincéis e tintas estavam espalhados de maneira caótica. Você está trabalhando em algo novo? Ele perguntou, olhando ao redor com curiosidade. A tensão no meu peito parecia diminuir um pouco. Na verdade, acho que estou preparando algo para a exposição, confessei, hesitando. Mas estou com muito medo. Medo do quê? Ele se aproximou, seu olhar profundo e compreensivo me fazendo sentir que poderia abrir meu coração. E se as pessoas não gostarem? E se eu falhar? A ideia de estar exposta, de ter todos olhando para mim, é sufocante, eu disse, sentindo as lágrimas começarem a se acumular. Ethan deu um passo à frente, segurando minhas mãos nas suas. Ana, você não está sozinha. Lembre-se do que conversamos, a arte é uma extensão de quem você é. As pessoas não estão ali para te julgar, mas para sentir. E eu estarei ao seu lado, como sempre estive. Você promete? Perguntei, buscando um fio de esperança em sua voz. Prometo, ele respondeu firmemente. Você vai brilhar, e eu estarei na primeira fila, aplaudindo sua coragem. Enquanto ele falava, uma onda de coragem começou a surgir dentro de mim. Eu precisava fazer isso, não apenas por mim, mas também por ele, por tudo que ele tinha feito por mim. O coração batia forte, mas agora era uma batida de determinação. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça na preparação para a exposição. Trabalhei incansavelmente, dia e noite, em cada pincelada e cada cor que escolhia. Ethan estava sempre por perto, trazendo café, palavras de encorajamento e até mesmo músicas que inspiravam minha criatividade. Ele se tornava mais do que um amigo, ele era uma âncora em meio à minha tempestade. No entanto, as noites eram mais difíceis. Os pesadelos sobre o acidente não cessavam. Eu acordava ofegante, com a sensação de que estava de volta ao carro, com a luz ofuscante vindo em minha direção. Era como se aquelas memórias estivessem gravadas em minha alma, prontas para me puxar para baixo. Em uma dessas noites, após uma pintura particularmente intensa, desabafei com Ethan. Eu não sei se consigo fazer isso, Ethan. Às vezes, sinto que estou lutando contra um fantasma, eu disse, a voz embargada. E se eu não conseguir superar isso? Ele me olhou com uma intensidade que me deixou sem palavras. Ana, você pode. E se você cair, eu estarei aqui para te ajudar a levantar. O passado não define seu futuro. Suas palavras eram como um bálsamo para minha alma. No fundo, eu sabia que precisava enfrentar esses fantasmas, não só para mim, mas também para honrar a conexão que estava crescendo entre nós.
O dia da exposição se aproximava, e a ansiedade se transformava em excitação. Mas, à medida que o evento se aproximava, o medo voltou a me assolar. A ideia de estar diante de uma multidão, expondo não apenas minhas obras, mas também meu coração, me deixava paralisada. No dia da abertura, enquanto me arrumava, olhei para o espelho mais uma vez. Você consegue, Ana. Você é forte, eu sussurrei, mas a dúvida ainda insistia em me assombrar. E com essa incerteza, fui me encontrar com Ethan, que prometera estar ao meu lado. O que eu não sabia era que ele também carregava um peso, um segredo que, mais tarde, poderia mudar tudo. A inauguração da minha exposição foi, sem dúvida, um marco na minha vida. Ao entrar na galeria, o aroma de tinta fresca e o brilho das luzes refletindo os meus quadros me envolveu em uma onda de emoção. As pessoas se moviam por entre as obras, murmurando elogios, e eu me sentia um misto de alívio e insegurança. O coração batia acelerado em meu peito, a cada sorriso e comentário positivo, uma parte de mim florescia, mas a insegurança ainda se enraizava em meu ser. Logo avistei Ethan em um canto da sala, conversando com alguns convidados. O modo como ele se movia, a leveza em seu olhar, tudo parecia tão natural para ele. Quando nossos olhares se cruzaram, uma onda de calor tomou conta de mim. Ele se aproximou, e meu coração disparou. Você está brilhante, Ana. Suas obras são incríveis, disse ele, com um sorriso que iluminava seu rosto. Obrigada, Ethan. Mas, honestamente, estou tão nervosa. E se ninguém gostar? Perguntei, tentando esconder a ansiedade que me consumia. Se eles não gostarem, é porque não têm olhos para ver. Você colocou sua alma em cada pincelada, ele respondeu, segurando minha mão por um instante. Olhei para nossas mãos entrelaçadas e senti uma conexão tão intensa que quase me perdi no momento. A festa continuou, e a música envolvia a galeria em uma atmosfera alegre. No entanto, eu percebia que Ethan, embora presente, parecia distante em alguns momentos. Ele se afastava para conversar com outras pessoas, e eu o observava, sentindo uma mistura de admiração e uma pontada de insegurança. Você quer um pouco de champanhe? Ele perguntou, trazendo um copo para mim. Sim, por favor, respondi, tentando manter a conversa leve. Mas a inquietação em meu coração não se dissipava. Você realmente merece tudo isso, Ana. Esta noite é sua, ele disse, olhando nos meus olhos com intensidade. Foi então que, sem pensar, inclinei-me para ele e o beijei. O beijo foi suave, quase um sussurro, mas ao mesmo tempo carregado de emoções. Quando nos separamos, percebi que havia algo em seu olhar que me deixou apreensiva. Ethan, você está bem? Você parece pensativo, perguntei, captando a sombra que cruzava seu rosto. Estou só pensando sobre algumas coisas. Nada que deva preocupar você, ele respondeu rapidamente, desviando o olhar. Aquela resposta me incomodou. Eu queria mais do que palavras vazias, queria que ele se abrisse, assim como eu havia feito tantas vezes. A festa seguiu seu curso, mas na minha mente, a conversa parecia ter parado no momento do beijo. O que estava acontecendo com ele? Eu podia sentir que havia algo não resolvido. Quando conseguimos um momento a sós em um canto mais tranquilo da galeria, decidi confrontá-lo. Ethan, por que você está se afastando? Eu sinto que você não está aqui comigo, eu disse, minha voz tremendo um pouco. Ele suspirou, e uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ana, eu estou enfrentando alguns demônios. Às vezes, preciso me afastar para entender o que estou sentindo. Não é você, é sobre mim. Acho que você precisa me contar. Eu quero ajudar, mas não consigo entender se você não me deixa entrar, eu implorei, a frustração crescendo em mim. Eu sei, e eu aprecio isso. Mas, neste momento, preciso de um tempo para mim. Para entender tudo isso, para me encontrar, ele disse, olhando para mim com uma sinceridade que rasgou meu coração. E você acha que isso significa que você vai me deixar? Depois de tudo que passamos, perguntei, a voz embargada. Não é isso que eu quero. Você é importante para mim, mas eu preciso me entender antes de poder ser o que você merece.
prometo que não estou indo a lugar algum. Só preciso de espaço para lidar com isso, ele respondeu, e pude ver a luta em seus olhos. Senti uma onda de tristeza invadir meu peito. O que eu mais temia estava se concretizando. Eu respeito sua decisão, Ethan, mas isso não significa que não me sinto abandonada. Eu não quero te perder, confessei, minha voz quase um sussurro. Ele se aproximou, me abraçou com força e sussurrou, você não vai me perder. Isso é apenas um intervalo, um tempo para que possamos nos encontrar de novo mais fortes. Aquelas palavras trouxeram um pouco de conforto, mas a incerteza ainda pairava no ar. Enquanto ele se afastava, eu sentia uma mistura de esperança e desolação. A exposição tinha sido um sucesso, mas a batalha interna que enfrentávamos agora parecia mais desafiadora do que qualquer pincelada em uma tela. A ausência de Ita se tornará um peso insuportável em meu peito. A saudade me consumia como um fogo lento, e, em seu lugar, eu me lançava de corpo e alma em minha arte. As cores se tornaram minhas companheiras, mas a verdade é que eu pintava como uma forma de preencher o vazio que sua presença deixará. Cada pincelada era um grito silencioso, uma tentativa de expressar a dor e a confusão que me invadiam. As propostas de outras galerias começaram a surgir, mas a alegria que deveria acompanhar essas conquistas estava eclipsada pela solidão. Certa manhã, enquanto organizava algumas telas, uma carta antiga caiu de uma pilha de papéis. O envelope, amarelado pelo tempo, tinha a caligrafia de alguém que eu não conhecia. O coração acelerou. O que poderia ser? Ao abrir, percebi que era uma correspondência trocada entre Ethan e um amigo artista. As palavras eram profundas e tocantes, revelando a paixão que ele nutria pela arte e sua luta contra os demônios que o cercavam. Mas logo, uma passagem específica chamou minha atenção, eu não posso esquecer a noite em que tudo mudou. Ana estava lá, e desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu estômago se revirou. O que Ita estava tentando esconder de mim? O que havia acontecido naquela noite fatídica? Um turbilhão de perguntas invadiu minha mente, e, sem pensar duas vezes, decidi que precisava confrontá-lo. Eu o procuraria, custasse o que custasse. A chuva caía incessantemente, formando pequenas poças nas calçadas. O clima sombrio parecia refletir meu estado de espírito. Ao chegar à porta do apartamento de Ethan, minha cabeça girava com as lembranças dos momentos que compartilhamos. Bati na porta, a ansiedade pulsando em minhas veias. O silêncio se estendeu por longos segundos, e quando pensei que ele não estava em casa, a porta se abriu lentamente. Ethan estava ali, com o cabelo molhado e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ana. Ele parecia surpreso, mas havia algo em seu olhar que me fez sentir um misto de alívio e apreensão. Ethan, precisamos conversar. Eu encontrei uma carta. A voz me falhou. Ele me interrompeu, fechando a porta atrás de si e olhando nos meus olhos. Você encontrou a carta sobre a noite do acidente, não foi? Ele respirou fundo, e um peso parecia ter sido levantado de seus ombros. Eu sabia que esse dia chegaria. Por que você nunca me contou? O que aconteceu naquela noite? A frustração transparecia em minha voz. Eu precisava entender. Ita olhou para o chão, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Ana, eu não lembrava. Depois do acidente, tudo se apagou. Apenas flashes e sombras. Mas, ao te conhecer, algo começou a voltar. E então, percebi que você era parte disso. A confusão tomou conta de mim. Parte do quê? Do seu passado? Da sua dor. Da minha cura. Ele finalmente se atreveu a olhar para mim. Naquela noite, você estava no carro que colidiu com o meu. Eu fui o responsável pelo seu acidente. Você quase morreu, e eu perdi tudo. Minha memória, minha identidade como artista. O ar ficou pesado entre nós. A revelação era como um golpe. Eu não sabia se deveria sentir raiva, tristeza ou compaixão. Ethan, isso é, eu não sei o que dizer. Eu sei que é muito, mas você me ajudou a redescobrir minha paixão pela arte. E, quando você se afastou, eu percebi que estava me afastando de mim mesmo novamente.
Ele deu um passo em minha direção, as mãos tremendo levemente. Eu nunca quis te deixar. Estive trabalhando na minha recuperação, assim como você. O desespero que havia sentido se transformou em uma onda de compreensão. Eu entendi agora a conexão profunda que existia entre nós. Então, você nunca me abandonou. Não. Eu estava apenas perdido, assim como você. Ethan deu um passo mais perto, segurando minha mão. Nós dois temos nossas dores, mas também temos algo lindo entre nós. Precisamos enfrentar isso juntos. A ligação que eu havia recebido da galeria famosa ecoou em minha mente, mas nada era mais importante do que aquele momento. Com um impulso, joguei os braços ao redor de Ethan, e ele me abraçou forte, como se estivesse me segurando para nunca mais me soltar. A chuva lá fora diminuía, e, enquanto nos afastávamos um pouco, vi em seus olhos a mesma determinação que eu sentia. Nós éramos dois artistas, moldando nossas vidas a partir da dor e da beleza. O caminho à frente seria desafiador, mas agora estávamos prontos para enfrentá-lo juntos.